É com muita alegria que eu dou uma boa tarde para todos vocês nesta tarde de sábado. Quero dizer que estou muito feliz de poder contar com vocês para um momento tão especial. Se hoje se eu pudesse falar com uma palavra que resume tudo isso aqui, com uma palavra, eu falaria que seria a palavra criatividade, porque começou da criatividade de uma criança que muito pequenininha fazia cada frase que fazia, vinha me mostrar, dizer: mamãe, lê aqui, e eu muitas vezes estava ocupada e dizia: filha, vá fazendo, vá produzindo, que depois eu leio tudo. Muitas vezes, até muito ocupada, eu pensava: ah, meu Deus, porque muitas vezes nós pais, nós erramos, nós pecamos por isso, porque nós desprezamos o conhecimento, a capacidade, o potencial de nossos filhos. Muitas vezes nós deixamos passar despercebido, mas quando eu percebi, eu disse: filha, vá fazendo, que depois eu vou pedir para alguém digitar essas historinhas. Apesar que eu tinha notebook, mas eu não tenho muita habilidade, eu não sou muito de estar digitando, eu tinha preguiça, era uma espécie de preguiça, entendeu? Mas eu disse: filha, vá fazendo, que depois eu vou pedir para a Daiane fazer tudo para guardar de lembrança. Só que certa vez eu vi os livrinhos dela no quarto, amontoado, e eu avaliei que seria uma covardia da minha parte deixar aquele sonho ali, só ela produzindo e deixando. E eu disse: filha, eu vou lhe ensinar a ligar o notebook, eu vou lhe ensinar como é que faz, e você vai digitalizando essas histórias, e depois eu peço para alguém editar. E ela foi fazendo, e ela fazia nos papéis, e ela ia fazendo no computador. Mas para vocês verem como é importante, porque depois ela disse: mamãe, eu não vou mais copiar no caderno não, eu vou fazer direto no computador. E foi aí como foi muito rápido o desenvolvimento dela. De repente ela produzia, ela tinha sede de produzir. E assim, eu lembro que foi mais ou menos em junho de 2019, já estavam essas histórias todas prontas. E ela querendo que eu fosse editar esses textos, e eu sempre procrastinando, porque muitas vezes a gente deixa as coisas para depois. Mas a gente tem que também renunciar. Quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente tem que entender que a gente tem que renunciar e tem que dar atenção para nossos filhos. E eu sempre dizia: filha, eu vou falar com uma menina para observar, porque ela tem mais habilidade. E essa menina era Lela. Eu sempre falava: essa menina, e eu não dizia que era Lela para ela, mas eu sabia que Lela tinha assim, experiência com livros, que ela já fazia projetos na escola José Coelho com os alunos dela, e eu sempre eu depositava essa confiança que Lela ia me dar um norte, assim, de corrigir da melhor maneira possível, para que a gente não alterasse os textos, que a minha preocupação era essa, porque assim, eu sou formada em Química, eu tenho algumas noções, mas assim, na parte de pedagogia mesmo, ensino infantil, eu não tenho. Então eu queria preservar essas habilidades que os pedagogos têm. E assim, gente, é muito importante, porque só para dar a importância desse evento, porque, por exemplo, a gente sabe, talvez a maioria aqui saiba, que quando as crianças, quanto mais criança, mais criativa. A NASA, certa vez em 1968, fez uma pesquisa baseada em estudos que aplicavam para os engenheiros e cientistas da NASA, e fizeram essa pesquisa para avaliar, mensurar o potencial da criatividade nas pessoas, de onde vem a criatividade, a inteligência das pessoas. E aplicaram esse estudo e começaram a pensar, começaram a avaliar como seria se a gente era criativo pelo meio, se já era hereditário, se nascia já criativo, enfim. E fizeram essa pesquisa com 1.600 crianças, e para surpresa deles, no caso foi um médico que aplicou esse teste, baseado nesses testes da NASA, e aplicou esse teste com 1.600 crianças,
E dessas 1.600 crianças, 98% apresentaram o grau máximo de criatividade, inteligência máxima. E essas crianças eram entre 4 e 5 anos. E eles, pesquisador assim, faz uma pesquisa e já pensa na próxima, né? Começa avaliando. E eles resolveram testar essas mesmas crianças 5 anos após, quando estavam com 10 anos. E elas, de todas as crianças, apenas 30% se mantiveram com alta criatividade. E eles repetiram novamente quando essas crianças estavam com 15 anos e apenas 12% permaneceram criativos. E aí eles pensaram, poxa, agora a gente vai avaliar de uma maneira mais abrangente. E avaliaram 200 mil pessoas adultas. E para a surpresa deles, apenas 2% desses adultos se mantinham criativos. E aí foram avaliar, começaram a pensar por que os adultos não se mantinham criativos. Será que era por tempo? Não. Eles descobriram que era justamente o que? A família, a escola, as empresas que fazem com que essas pessoas deixem de ser criativos. Então, gente, isso é muito importante, porque a gente precisa valorizar essa criatividade. E assim, como eu sabia desse estudo, e com minhas crianças eu vi essa criatividade em ação, então eu queria, por mais tempo, que elas mantivessem essa criatividade, certo? Porque a criatividade a gente não perde, ela continua com a gente, porém, é como se fosse assim, existe um freio e um acelerador. É o lado convergente e o divergente. Então, quando a gente começa com o nosso senso crítico, isso eu não vou fazer, não vai dar certo, as pessoas vão xingar, as pessoas vão falar isso não tem futuro, então está freando a nossa criatividade. Mas quando a gente se lança e diz, não, esse projeto vai dar certo, esse projeto é inovador, isso aqui com certeza tem futuro, muita gente vai ter resultados com isso, então isso aí é o acelerador. Claro que existe um equilíbrio, mas é muito importante que a gente mantenha a nossa criatividade em ação, certo? Eu aprendi muito com essas histórias de Lívia, eu aprendi muito mesmo, muito mesmo. Tem uma das histórias, gente, que é sobre uma menina e a bicicleta. Inclusive, meu esposo até ficou preocupado quando viu essa história. Por quê? Quando Lívia era pequenininha, a gente decidiu que não ia dar bicicleta para ela. Por quê? Com medo dela se machucar e não sei o quê, cair, a rua era esburacada lá de casa, aqui em Barra Cantosa não tem nenhum parque que a gente possa levar nossas crianças para pedalar, enfim. E assim, a gente decidiu que não ia dar essa bicicleta para ela, né? E quando ela estava justamente criando essas histórias, ela fez uma história muito interessante, que era uma menina que queria uma bicicleta. E essa menina queria essa bicicleta, mas essa bicicleta era muito cara. E ela decidiu fazer um balão. E nesse balão, ela convidou uma gata para entrar nesse balão e cobrou um valor. E aí, de repente, ela saiu desse balão. Na história não diz ao certo como é, mas ela saiu nesse balão e os outros animais começaram a perguntar: posso ir no seu balão também? Posso ir no seu balão também? E nessa brincadeira, vários animais entraram nesse balão. E aí aconteceu um acidente que um animal se desentendeu com o outro, brigaram e o balão caiu. Mas a menina não ligou, ela pegou o dinheiro e foi toda feliz para a loja comprar a bicicleta. Só que, quando chegou na loja, a bicicleta, ela escolheu a bicicleta mais linda que tinha na loja e não deu para comprar a bicicleta. Aí ela voltou, fez outro balão, os mesmos animais que tinham entrado no balão entraram e outros entraram e aí conseguiram o valor de comprar essa bicicleta e no final todos andaram na bicicleta, todos foram felizes. E aí eu aprendi muito, gente, porque muitas vezes a gente, por super proteção, que eu sei que aqui com certeza tem muitos pais que são super protetores, muitas vezes a gente priva nossos filhos de alguma coisa por algum motivo, mas que isso reflete na vida deles, no desenvolvimento deles, certo? E eu aprendi muito com essa história,
muito mesmo. E esse balão, gente, esse balão acontece todos os dias, quando a gente quer algo. Hoje, aqui, eu digo para vocês, nós estamos aqui participando de um balão aqui, onde todos vocês quiseram entrar nesse balão. Isso é muito importante, gente, porque quando eu falei com ela, eu não imaginava que a gente ia fazer esse evento assim. Eu pensava justamente em fazer com essas crianças que foram as gatinhas, que a gente costumava toda semana levar lá para casa, pelo menos uma vez por mês. E essas meninas aprendiam muito juntas. Elas criavam, elas faziam várias coisas. Tem muita coisa das histórias dela que é baseada nesses momentos lá em casa. E isso é muito importante, gente. Não privem seus filhos. Diversifique as amizades. Porque isso é onde a gente colhe os frutos. E assim, eu tenho muito a dizer. Todas as histórias desse livro são pequeninas, mas por trás dessas histórias tem grandes histórias. E hoje vocês estão nesse balão. E é muito interessante, gente. Hoje eu jamais imaginaria que eu fizesse um evento como esse. Mas eu fiz porque eu pensava bem antes mesmo, até mesmo de Lívia nascer, em um projeto nessa espécie social, para abranger, dar oportunidade a outras pessoas que pensassem dessa mesma forma, com o mesmo objetivo. E quando eu vi essa questão com Lívia, eu achei muito interessante. Eu pensei, poxa, se minha filha tem essa criatividade, tem esse desejo de produzir, com certeza muitas outras crianças também estão aí. E muitas vezes passa despercebido, muitas vezes pelos pais, pelos amigos, pelos professores. Passa, gente, passa. E aí eu pensei, é uma oportunidade. Só que eu pensei que eu ia começar lá com as meninas e depois ia aumentando. Mas hoje eu vi o quanto é importante, quanto o pessoal apoia projetos desse tipo. Como é importante. Então, que nós possamos, gente, identificar essas pessoas criativas na igreja, na escola, na vizinhança, entre nossas amizades. Não só entre crianças, gente. Tem muitos adultos que muitas vezes têm sonhos também, que estão adormecidos, que nunca tiveram oportunidade. Mas quem sabe, a gente começa, faz um evento desse e de repente aflora o pensamento, a criatividade das pessoas vão a mil. E quem sabe, no próximo ano aqui, estejam várias pessoas aqui apresentando seus trabalhos artísticos, sociais, culturais. Quem sabe, né? Vamos trabalhar para isso. Vamos construir balões para embarcar nesse balão da imaginação. E eu agradeço a todos vocês que ajudaram nesse projeto. Quando eu comecei a pensar em fazer a publicação, e ela disse, não, vamos fazer algo mais especial, Gilberita. E eu pensei, poxa, como é que a gente vai fazer? E a gente começou ali pensando, e aí logo me veio a ideia de fazer essa peça teatral com as gatinhas, que era justamente as amiguinhas dela, que sempre tinham contato lá em casa. Essa peça, gente, eu vi hoje e eu me emocionei, porque eu já tinha visualizado muitas vezes na minha imaginação. E assim, eu achei muito lindo, porque o empenho dela de estar ensaiando, de estar ali preocupada, foi muito lindo. E eu falei com Fabiana na época sobre a questão do figurino. E Fabiana disse, Gilberta, vamos fazer, mas tem que fazer uma coisa bonita, bem feita. Porque eu me baseei numa peça que ela apresentou na igreja. E ela disse, a gente faz, agora não pode ser como na igreja, porque eu fiz improvisado. E de repente, gente, eu pensei em fazer, e assim, eu me alegro muito e agradeço muito, porque eu cheguei lá em Tia Dorinha, e Tia Dorinha, imediatamente ela chegou, eu conversando sobre o projeto, e ela chegou e disse, está aqui minha contribuição. E aquela contribuição ali foi um sinal que eu podia me empenhar nesse projeto. Porque eu disse, essa contribuição vai ser direcionada ao show das gatinhas. E ali eu já falei com Cleidinha, que é minha irmã, que é costureira, e já pensei, a gente já começou a bolar como seria o figurino dessas gatas. E assim, essas gatas estavam em evidência desde 2019, que a gente pensava, né? E graças a Deus deu tudo certo, aí as gatinhas se apresentaram, e com certeza, quem sabe, outros momentos, outras pessoas se envolvam mais em outras histórias, se animem para
para fazer também, porque o teatro é muito importante, viu? Muito importante mesmo para desenvolver todas as habilidades que uma criança pode. E o pessoal do apoio que não está aqui, mas alguns não estão, mas estão representados, apoiaram, né, através do isso, gente. E aí eu não pensava em pedir assim, como muita gente eu falei antes, em pedir só um incentivo. Quem comprou o livro, um incentivo, qualquer valor. Mas aí depois veio ao meu coração o sentimento de pedir apoio a outros patrocinadores, a apoiadores, né? A pessoas de empresas. Por quê? Porque é uma forma de envolver a sociedade já num projeto como esse. E aí foi como eu tive essa ideia de fazer algo do jeito que eu estava planejando, e o pessoal que estava na equipe, Silvana, que me apoiou muito desde o primeiro momento, Fabiana, Lela, com toda a sua equipe, já falou com Osana, com as meninas do cerimonial, todos deram as mãos e me apoiaram em tudo, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui. A gente esperava bem mais gente, mas muita gente viajou, outras tiveram, seus filhos estavam doentes, justificaram, mas a gente vendeu 95 livros, porque a gente tinha feito a pré-venda, mas outras pessoas eu não consegui mais contar, por causa da pandemia, teve gente que viajou e eu não consegui mais contar. Então, e hoje, só para dizer, né, a gente vai entregar a vocês esses livros. Eu agradeço demais a todos vocês que apoiaram, comprando o livro, vindo aqui para o evento, e que esse momento sirva de algum aprendizado para cada um de nós. Eu também quero agradecer também aqui a presença dos meus pais, que eu não poderia deixar de agradecer, meu pai Sebastião e Carmelita, porque desde pequenininha eles sempre contaram histórias para mim. Então, as histórias mais lindas que eu escutei foi contada por eles. E por isso também eu já contava para minhas filhas, desde pequenininha, que isso ajuda muito, gente. Quando a gente conta história para os nossos filhos, eles têm eles atendem mais, eles recebem mais quando os professores vão contar na história também, na escola. Então, tudo isso é valorizado. E a família conta muito, muito mesmo, para uma grande parceria com as escolas. Então é um projeto muito lindo e eu creio que a gente vai dar continuidade a esse projeto, não só com Lívia, mas a gente vai abranger outras crianças, adultos, adolescentes, em outras áreas. Pode ter certeza disso, porque eu pude ver nesses dias que eu estava trabalhando em prol desse projeto, como o pessoal gosta, incentiva e quer que um projeto desse vá para frente. Então, meu muito obrigada a todos.